lá. Mais de 100 propostas sobre temas relacionados à reforma política tramitam na Câmara dos Deputados. Construir consensos e acordos caberá à comissão especial que vai tratar do tema. Uma das prioridades será o debate do sistema para eleição de deputados, que envolve itens como voto distrital e votos em lista aberta ou fechada. Nesta edição do Palavra Aberta, com o deputado Alfredo Sirquis, do PV do Rio de Janeiro, que é integrante da comissão. Olá, deputado. Obrigado por sua presença no nosso programa. Deputado, eu gostaria de começar sabendo a posição do seu partido, o Partido Verde, em relação a esse tema. Existem já pontos que já são consenso no partido? Olha, tradicionalmente o Partido Verde defende o voto em lista, que é o sistema proporcional que existe na Espanha, em Portugal, na Argentina, e que basicamente permite a criação de partidos programáticos, que é diferente do nosso sistema proporcional de eleição nominal, que você vota no candidato, que estimula o individualismo na política, torna as campanhas absurdamente caras e depois não cria uma situação propícia a uma formação de maiorias estáveis de governo. Nós temos observado, no entanto, ao longo das últimas tentativas, que é muito difícil que esse sistema seja aprovado, da forma com que ele foi apresentado. Voto em lista fechado. Sim, porque existe uma tradição brasileira de se votar na pessoa, que é um problema na nossa política. Estimula muito o individualismo, estimula se achar que a política toda gira em torno da carreira individual do político. O político, a figura do político, é o começo e o fim, o alfa e ômega da política brasileira. O que faz, inclusive, deputado, só interrompendo um pouco, que a gente tenha algumas distorções, como a gente tem tido muito nessa legislatura, de você ter políticos, determinados candidatos que são puxadores de voto e que trazem com eles, muitas vezes, parlamentares que receberam menos votos que outros. E em outras coisas, o teu principal inimigo eleitoral é o seu próprio colega de partido. Os partidos não têm a menor coesão, as campanhas eleitorais se tornam absurdamente caras. Então, o voto por lista reforça os partidos, reforça o aspecto programático, mas ele é difícil, não há consenso em torno dele. Alguns formadores de opinião injustamente o acusam de ser menos democrático. Eu não acho que a Espanha e Portugal sejam países menos democráticos do que o Brasil, que adotam esse sistema. Por outro lado, vimos surgir, nos últimos tempos, a proposta do chamado distritão, que é um voto majoritário em que o Estado se transforma num grande distrito eleitoral e os mais votados entram. Esse sistema, ele prescinde dos partidos políticos. E é algo que não existe em lugar nenhum do mundo. Não existe. E poderíamos até abolir os partidos políticos, cada um pode se candidatar, consegue lá um número de assinaturas e vai em frente. Eu não acho isso bom para a democracia. Mas, curiosamente, o casamento de duas criaturas vistas como feias pode ter um filho bonito. E nós estamos propugnando justamente a junção dessas duas propostas. Por quê? Porque é o melhor sistema? Não. A gente continua achando que o melhor sistema seria o da lista partidária. Mas achamos que esse é o único que tem condições, talvez, de reunir um consenso para solucionar um problema que há anos e anos e anos se arrasta, que é da introdução de um novo sistema eleitoral. Então, pelo fato dos grandes partidos, o PT defende o voto em lista. O Democratas parece que também. Não sei. Até onde eu sabia, defendia um voto distrital, mas tem novidades todos os dias. O PMDB defende o distritão. Então, o PV está propondo que 50% seja eleito pelo voto em lista partidária e 50% seja eleito pelo sistema que poderia ser ou distritão, em que o Estado é o distrito eleitoral, ou poderia ser o sistema dos grandes distritos, que é um sistema, inclusive, que existia na Itália antes do Berlusconi. Então, nós teríamos os estados divididos em 3 ou 4 grandes distritos. Então, seria assim, tecnicamente, chamaríamos de um voto distrital plurinominal, porque cada partido poderia apresentar vários candidatos, não apenas um, como é clássico no voto distrital. Porque o voto distrital clássico, aí seria, no nosso caso, seria o voto distrital misto, como existe na Alemanha, metade pela lista e metade pelo distrito. A aplicação disso no Brasil é muito complicada,
pela seguinte razão. Primeiro, teremos que dividir o território nacional em 513 distritos. E essa divisão ela nunca é politicamente neutra, sempre favorece a B ou C, ainda que seja feito por uma instituição como IBGE, em cima de setores censitários, mas já teria de cara esse problema. Ah, o partido tal está sendo favorecido e o outro partido está sendo prejudicado. Por outro lado, temos um outro problema. Na eleição para a Câmara de Deputados, existe a coincidência com a eleição para as Assembleias Legislativas. Então vamos pegar, por exemplo, o exemplo do Rio de Janeiro. São 46 deputados federais e 70 deputados estaduais. Então, eu teria que se trabalhar com 2 formatos de distrito diferentes. Então, isso dá uma confusão na cabeça do eleitor que inviabiliza esse sistema. Agora, combinar o voto por lista com ou o distritão que o PMDB está propondo, ou o sistema dos grandes distritos, a divisão dos estados por 3 ou 4 grandes distritos, me parece não só viável, como também a única solução para o impasse que nós nos encontramos. Se isso não for implementado, e que não é o sistema ideal para todo mundo, não é para, do nosso ponto de vista, o sistema ideal, mas não é o sistema ideal. É o que é viável, que poderia eventualmente reunir consenso, porque senão vamos ficar com o que temos, que, na minha opinião, é um sistema muito ruim. Agora, o senhor vê isso que seria um processo de transição até futuramente a gente chegar numa situação de voto em lista? Ou o senhor acha que não, que seria uma característica realmente do nosso tempo? Eu acho que seria uma característica, porque eu acho que a gente tem que, primeiro, buscar a simplicidade. Uma das coisas que eu tenho colocado é que a gente, a cada momento, a cada proposta que a gente faz, a gente tem que imaginar o eleitor dentro da cabine na hora de votar na máquina. Como é que ele vai fazer? E isso ele simplesmente vai ter que votar legenda e um nome, que pode até ser de outro partido. Porque o eleitor tem um pouco, eu ouço muito dos eleitores falando, não, eu gostaria de votar em fulano de tal, mas como partido eu gostaria de votar no PV porque eu quero dar uma força para a causa verde. Então, o costume de votar na pessoa é tão arraigado no Brasil, ele vem já de antes, 64, tudo, que eu acho que é uma adaptação para a nossa cultura política, que se faz necessária, embora o sistema atual claramente seja perverso. E ele está tendendo cada vez mais a figura da compra de voto direta ou indireta. Indireta através do centro assistencial, uma coisa que tem vicejado por aí, e em alguns lugares a compra direta de voto. Então, o político ele se sente como uma pessoa imbuída de uma carreira, e ele é obcecado com a ideia da reeleição, e ele monta um centro assistencial para poder, aí tem aqueles 30 mil desvalidos, que ele pode ser pego praticando uma pedofilia no Jornal Nacional. Aquelas pessoas vão continuar votando nele da mesma maneira, porque são clientela, né? Estão se beneficiando do centro assistencial dele. Então, são coisas na política brasileira que tem que se acabar. Esse sistema que eu estou propondo, ele não liquida completamente com isso, porque você continua votando na figura individual do partido. Agora, a todos aqueles penduricalhos da política, esse baixo clero que se forma por baixo dos puxadores de legenda, é que, de fato, vai desaparecer e isso melhora a qualidade política da vida brasileira. Então, em síntese, qual é a vantagem desse sistema? Por um lado, reforça os partidos, por outro lado, reconhece os políticos que têm voto de fato. Ok. Deputado, o nosso tempo está terminando. Eu gostaria que o senhor falasse rapidamente se a comissão já definiu um pequeno roteiro de trabalho para as próximas semanas. No dia de hoje foi definido um roteiro que haveria, primeiro, uma apresentação inicial das diferentes possibilidades de sistema eleitoral. O voto por lista, o voto distrital misto, o distritão, etc. E quando houver um consenso em torno disso, aí a gente ataca os outros temas que são resultantes. Então, o financiamento de campanhas eleitorais, o propaganda eleitoral, prazos de filiação. Suplência de senador. Suplência de senador. Tudo isso decorre do sistema eleitoral. Okay. Então, vai se começar focando no sistema eleitoral. Ok, deputado. Obrigado por sua presença no nosso programa. Eu desejo boa sorte no trabalho da comissão. A você, obrigada pela audiência e até a próxima edição do Palavra Aberta. Tchau.